Com o futebol, concordo, Trevor. A gente estava numa discussão assim agora há pouco, comparando o Kings League com o futebol. E aí, sem fazer juízo de valores, tá? Não estou dizendo que eu gosto mais de Kings League do que futebol, pelo contrário. Porque meu ponto é, Kings League conversa mais com uma geração do que o futebol. E a tendência de crescimento maior é da Kings League, porque o futebol, como instituição, como FIFA, como Conmebol, como os cabeça branca que pensa futebol, eles pensam ainda na década de 30. E o Brasil e o mundo não está mais na década... Quer dizer, daqui a pouco estará na década de 30, mas 100 anos depois. Então, infelizmente, o futebol carece de ser mais atual. Eu não estou falando para criar a regra vezes 2, para fazer bola cair no centro do gramado, para colocar esses absurdos. Mas você tem que trazer um pouco mais do esporte para uma nova geração. E tá tirando a festa, né? A festa da torcida e tal, enfim. Então, essas decisões afastam o futebol, não só de setores menos privilegiados economicamente da sociedade, porque o cara que não tem 200 mangos para pagar no ingresso da Libertadores, ia na frente do estádio para receber o time e fazer a festa, para participar do evento, além de afastar esse cara do futebol, afasta também de outras gerações que gostam de plástico, que gostam de festa, que gostam de entretenimento. E o futebol tá cada vez mais chato. Fale, GG. Não, e só para passar uma informação, e que é legal também o Paulinho comentar sobre isso, no texto em que o Memphis repudia essa nova norma da CBF, ele coloca, entre parênteses embaixo, que o futebol não é uma questão só técnica, e sim mental. E se a gente for parar, aqueles últimos 10 minutos que aconteceu, a pisada na bola do Memphis e também aquele toque de costas na lateral, o Memphis acabou com o jogo. O Memphis destruiu o mental da equipe do Palmeiras. O Palmeiras esqueceu que tinha que fazer um gol para empatar o jogo e focou só na provocação do Memphis. Então, às vezes não é nem para jogar para a torcida, às vezes não é nem para humilhar o adversário, que eu acho que não seja, ou para zombar, para tirar uma graça, mas sim atingir o mental da equipe do Palmeiras. E na minha opinião, o Memphis naqueles últimos 10 minutos, ele colocou o jogo no bolso. Não, colocou no bolso, né? Agora, o time também estava vencendo, né? O Corinthians vencia o jogo, era uma final de campeonato, então tirou onda, né? Aquela jogada que ele toca de costas, né? Da cobrança do Manual, realmente foi uma tirada. E a gente gosta disso no futebol. O futebol é isso. Isso faz parte, é a arte do futebol. Eu não entendo isso como um desrespeito, né? Se você seu time não tem quem tem essa qualidade para fazer esse tipo de jogada, não, fazer o quê? Chora. Agora, quem tem e pode fazer essa qualidade, por que não fazer? Né? Eu cresci, não vi jogar aqui, nenhum de nós vimos jogar, mas eu cresci ouvindo meu pai, meus avós, enfim, falar do Garrincha, que ele entortava pra cá, que ele entortava pra lá, passava perna, na bola pra cá, chamava todos os adversários de bobo, né? João, né? Essa é a verdade, João bobo e tal, enfim. E aí, o Garrincha pode. Então, naquela época estava tudo bem, e agora não pode mais. Então, a gente cobra muito a falta desta arte no futebol, e quando tem alguém diferente, que faz algo diferente, que mexe, né, com a emoção da torcida, que mexe com a plástica do jogo, aí criticamos. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que dar liberdade para a criação, para quem tem qualidade criar. Só para encerrar esse tema, e aí é a minha opinião. Para mim, subir na bola é igual você não devolver a bola para o adversário quando ele coloca a bola para fora para o jogador do seu time ser atendido. Fair play não tem como dar cartão amarelo. Fair play é uma questão de moral. Eu, Caio, devolveria a bola. E isso é uma ética minha. Mas eu acho muito mais grave você não devolver a bola no fair play do que você subir na bola. Exato. Mas aí que tá. Você não consegue, a partir do momento que você tem uma sociedade que precisa punir a falta de moral, a gente vai entrar num ambiente muito perigoso. Porque vamos entrar em discussão de ética, uma discussão filosófica que não vai ter certo ou errado. A gente aplaude o chilique do Edmundo na Copa de 98 porque não queria praticar o fair play. E a gente fica bravo quando não praticam o fair play conosco. Então, é difícil você punir, porque não tem como você colocar uma regra para fair play. Uma regra punindo falta de fair play. Vamos lembrar um lance aqui que foi muito polêmico. Me ajuda no ano, que eu não vou lembrar o ano. Mas foi o jogador envolvido, acho que foi o Rodrigo Caio, num jogo de São Paulo e Corinthians, quando o árbitro marca, sinaliza um pênalti a favor do Corinthians, não é isso? Uma falta do jogo. Isso. Uma falta do jogo. E aí
Ele levanta e fala, não foi falta. Não foi falta. E ali o Corinthians ganhou o campeonato no fair play do Rodrigo Caio, coisa que o Rogério Ceni ficou horrorizado. Ele rachou com o Rodrigo Caio. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Pois é. São 2 pesos e 2 medidas nessa questão do fair play. É que eu não consigo comparar subir na bola como falta de fair play. Mas um deboche, eu entendo que é falta de fair play, seja falta de fair play. O que me pega não há como punir atitudes imorais. Você consegue punir crimes, coisas que atentam à liberdade alheia. Mas quando o jogador cava um pênalti, por exemplo, claramente tentando levar o árbitro na conversa, ali não é fair play. Não é fair play. Ali você tem uma regra que é a tentativa de ludibriar a arbitragem. E aí você pune com cartão amarelo. Você pune com cartão amarelo. Mas questões éticas... eu, Caio, não buzinaria para um senhor de idade atravessando na minha frente da faixa de pedestre. De jeito nenhum. Tem quem buzine. Não. Tem como você multar esse cara? Não tem. Entendeu? É uma falta de caráter. Mas a gente não consegue punir pessoas. Você está colocando que subir na bola é falta de caráter. É uma falta de caráter. Não uma falta de caráter, mas é uma falta de fair play. É você desestabilizar. É você chutar cachorro morto. A questão não é subir na bola. A questão é... Então, peraí. Vamos voltar então. A discussão vai aumentar. A questão é... Eu cresci vendo futebol, 2-3-0, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Me ajuda aí. O que é que você ouve no estádio? Olé! Então, e aí o olé... É uma falta de caráter. É falta de caráter, eu estou humilhando o adversário. Não, porque ali é uma torcida na representação de paixão. Outra questão é eu estou enfrentando você perdeu e eu começo a sambar em cima do meu adversário. A torcida ela não está jogando contra o adversário. Ela está torcendo. Ela está torcendo. A partir do momento que eu, enfrentando meu adversário, eu tô numa luta de boxe, o meu adversário tá machucado e eu continuo batendo, aí é uma questão de ética. O juiz tem que parar. Se o torcedor tá falando mata, o problema é do torcedor. Aí é uma representação de torcida, de incentivo. Não é legal, porque o Palmeiras poderia tomar a bola, por exemplo, faltava 10 minutos pro jogo, fazer um gol e provocar o Memphis. Podia. Chutar a bandeira do Corinthians, por que não? Podia. Os jogadores. Por isso que eu tô falando, não tem que punir. Eu não concordo, eu não faria. Mas entendo. Você acha feio, mas acho que não deve ser punido. Não, eu acho, Caio, não faria. Mas eu não acho que... Eu não faria por pura falta de talento. Mas eu não discordo de quem faz com talento. É isso. Eu não faria porque atenta aos meus princípios éticos, que não são os mesmos do Paulinho, que não são os mesmos do GG e que não são os mesmos do Memphis. Se o Memphis acha que para ganhar vale qualquer coisa, beleza. Não é qualquer coisa, Caio. Você tá levando para outro lado. Paulinho. Ali faz parte do jogo. Ele não bateu, ele não deu entrada violenta em ninguém. Ele fez uma jogada plástica, subiu na bola, a galera veio com ele e acabou. Mas qual que era o objetivo prático? Fazer uma graça para sua torcida. E ele fez. E qual é o efeito esportivo disso? Zero. Não, teve efeito. O Palmeiras não jogou mais nada depois daquilo. E esportivamente, você não ganha um jogo por subir na bola. Mas você ganha um jogo dá uma desestabilizada no adversário. Mas é isso que eu tô falando, Paulinho. É esse o meu ponto. Você não pode punir um lutador por deixar a guarda baixa para provocar o adversário. Eu, Caio, não faria, porque acho desrespeito. Mas isso não é passível de punição. Há quem entenda que, beleza, o meu ponto é, você deve sempre respeitar o adversário. Isso é uma forma que eu entendo o esporte. Então, caneta... Depende. Mas se eu dou uma caneta no meio campo sem objetivo nenhum, se eu dou um lençol no meio campo que não tá com o objetivo do gol, eu não posso. Uma caneta é falta de caráter, se você tá ganhando, de novo, eu vou entrar de novo na conversa. São questões que envolvem outros, por isso não dá pra ter punição. Se o Paulinho tá num time ganhando de 8-0 de uma equipe com um a menos e ele pega a bola dentro da grande área e dá o chapéu no cara que tá caído, eu não acho legal. Eu também não acho, cara. Agora, mas se o Paulinho mas se o jogo tá 0-0, dá um chapéu no meio campo, é esportivo, é o drible, é isso que eu tô falando. Memphis, entendeu? A gente tá falando a mesma coisa. Entendeu por que não dá pra punir? Porque não tem como você colocar na regra. Não há como você encaixar dentro de uma caixa que isso é ilegal.
Eu, por exemplo, mas então, no caso de subir na bola, eu sou muito mais na regra Godoy. Que o Godoy chegava e falasse, se fizer gracinha e tomar porrada, eu não vou expulsar. Exato. Tudo bem. Aí, Faz beleza. parte. Mas como que você coloca isso na regra? Não há como. Mas quem tá falando pra colocar na regra? Quando você pune com cartão amarelo, Mas eu você põe na entendo a regra. questão do cachorro morto. Mas a questão da bola, você vai punir com cartão amarelo? Não. Não. Você tá proibido de fazer. É pior ainda. Não, você não tá proibido de fazer. Não. Você pode a fazer. cartilha da CBF... Você pode fazer, mas vai tomar cartão Eu amarelo. também acho. Você pode tirar a camisa depois de fazer o gol, mas você vai tomar cartão amarelo. Então ela incluiu. Certo. Ela incluiu. A partir do momento que você põe uma punição, tá na regra. É isso que eu tô falando. É esse meu ponto. Eu, Caio, não faria. Mas eu discordo de se fazer uma regra sobre isso. Eu também acho que há falta de caráter quando o jogo, como você disse, dá um 8-0 e o cara dá um lençol sem objetividade alguma. Mas enfim, também acho que não dá pra punir. Mas você acha que naquele momento o Palmeiras era um cachorro morto? Acho que o Memphis, naquele O Corinthians momento... com um a menos, Eu a acho que vantagem era só aquele drible, naquele momento, não tinha efeito esportivo nenhum. Você acha que não? Não tinha efeito esportivo nenhum, Eu como não uma vejo- carretilha ganhando de 2-0. Se o Memphis, em vez... Mas o Corinthians Se o Memphis, naquele em vez momento... de subir na bola, o Memphis... acho que se desse uma carretilha seria menos. Porque carretilha, a bola está em movimento e serve como um drible. Subir na bola não serve como drible. Você não está driblando o adversário, você não está em direção ao gol, você não está levando vantagem esportiva nenhuma. Você está apenas provocando o adversário. E provocação no futebol não vale, é falta de caráter. Vale. Não, Mas é não falta tem de como caráter, punir. na sua... Eu, Caio, não faria. Atenta com meus princípios morais. Mas com entendo sangue quem faça. quente. Com sangue Entendo quente. quem faça. Uma eu final daria de campeonato Eu paulista. daria uma porrada e no fim faria igual o Palmeiras fez. Onde que foi lá você aplaudir dar o uma título do porrada. Corinthians. Não é uma falta de caráter? Não me lembro o ano aí, que acho que foi 2000, 2001. Nas embaixadas de Edilson Capetinha Não, no isso foi Corinthians e Palmeiras. 97 ou 98. Por aí. Eu era criança. O Edmundo, E aí? quando... Acho que foi o... Você Você viu o como foi a Edmundo? pancadaria Então, que foi? mas você acha que aquilo é esportivamente bom? Não. Ali, Você ali acha que foi o cara diferente. que dá porrada pelo cara fazer isso é um cara de caráter? É reação. Então... E aí existe um negócio chamado legítima Mas defesa. beleza. Mas o cara não agrediu. Aí a gente vai entrar Não, em mas uma o cara outra não discussão. agrediu. A gente vai entrar numa outra discussão O cara agride o seu filosófica mental, você devolve com um soco na cara. Do que então. é agressão. Mas aí o cara tá dizendo o seguinte: você tá ganhando o jogo, você não pode mais tirar sarro do adversário. Não, você pode, ganha o jogo pode, quietinho, pode. comemora Não, quietinho, não, ganhou não, o jogo não, quietinho. todo mundo com a geração Champions League. O cara estão lá me entendendo. não, sabe? Não pode não, comemorar, E Premier não pode. League é lindo. Não, vocês não estão entendendo. Pode. E não tem que receber cartão amarelo. Você tá contra a Eu tô punição da contra a CBF. punição da CBF. E aí eu digo, eu não faria. Eu não gosto do gesto. Mas não acho que deve ser punido. E eu entendo. O cara que fica, como o Garrincha ficava 90 minutos falando no ouvido pra desestabilizar o adversário, ok. Faz parte do jogo, não tem como você punir o cara assim. Eu, Caio, vou entrar em campo e fazer isso? Não é do meu perfil. Cara, se Entendeu? a gente voltar ao longo do tempo, Agora, a gente tá eu- num jogo de o que eu- Sul-Americana cara, hoje. Aí, o que eu tô querendo dizer é assim, não é do meu perfil. Dá pra fazer uma E eu não resenha posso, só com esse assunto. E eu não posso usar a minha régua pra punir quem faça. Sim. Porque a minha educação é diferente, a minha criação é diferente, o que eu entendo de esporte é diferente. E não tô dizendo que é certo ou errado, é só diferente. E olha, ontem nós ouvimos uma opinião totalmente diferente. O Boris, que é um cara consolidado de maneira enorme no jornalismo, falando que acha, ao ver dele, obrigação, É. e acha que a CBF acertou. Eu tenho uma opinião que é totalmente a do Boris, é totalmente diferente a do Boris, um pouco diferente da do Caio, semelhante à do Paulinho, mas é um assunto e até nos comentários aqui tem gente que tá falando que eu e o Paulinho tá tentando defender corintiano. Não, de jeito Tem nenhum. gente falando que a melhor época do futebol foi a época das embaixadinhas do Edilson. Então. É uma situação que gera uma discussão imensa. Pois é. E aí, na verdade, agora, tendo em vista todas essas opiniões, eu não consigo citar se a CBF tá errada ou tá certa. É o que eu sou contra criar punição em relação a isso. É que eu acho assim, por Criar exemplo. punições morais eu acho acho umas complicado. coisas que eu não consigo entender. Eu Cartão também. amarelo quando o cara tira a camisa. Sim, Porra. O cara tira uma camisa, toma cartão amarelo. também acho. Então eu acho um absurdo. Também como eu acho um absurdo o cara tirar a camisa. Eu acho um absurdo ele tirar a camisa e acho um absurdo ele tomar cartão amarelo. Mas agora por ele não isso. pode comemorar. Não, ele vai ter que tirar a camisa pra Mas comemorar. Se sabe ele quando quiser, o cara fez o gol. Mas sabe quando que ficou legal tirar a camisa?
quando o cara toma um cartão amarelo, quando colocaram essa regra. Porque se não tivesse, a gente talvez nem viu o cara tirando Pois a é, camisa. mas agora quando o cara chuta a bandeirinha de escanteio do adversário, tá? Isso é uma agressão. Sim. Isso é uma agressão. Aí... Ele tá indo contra uma instituição. Sim. Tá dando um chute contra no símbolo da instituição. Aí eu acho que ele tem que ser punido. E severamente. Mas subir na bola, tirar um sarrinho, eu acho que vale. Aí que tá. De novo. Você acha que o cara que vai dar uma voadora na bandeirinha de escanteio do adversário tem que ser punido? Eu acho que tem que ser punido. Acho que tá errado. É violência. Eu coloco no mesmo de subir na bola. Mas eu Uma não consigo. violência se chutar a bandeirinha, Eu não Paulinho. faria. Eu não faria. Mas... Eu entendo. Entendeu? Nós entendemos diferente. E aí a gente vai entrar numa questão que envolve sociologia. Porque na sociedade brasileira, algumas coisas são aceitas. Perfeito. Se a gente levar isso para a Europa, é outro entendimento. E por isso que questão cultural. E aí por isso que eu fico bravo da Conmebol proibir festa ao redor do estádio, querer fazer final com sede única, porque ela copia o modelo europeu. Uma sociedade que não é nossa. Um modelo que não é o nosso. E aí é isso que eu quero dizer. São formas diferentes de analisar a sociedade. Como, pra gente, racismo é um crime, um pecado capital. Sim. E no restante da América do Sul, por conta da cultura deles, da sociedade deles, não é. Eles ignoram. Eles ignoram. E eu acho um absurdo, porque eu estou incluído numa sociedade que pensa que isso é um absurdo. Mas é uma ignorância mesmo, porque na cabeça total. deles... eles não conseguem enxergar a gravidade do problema. Total, mas se você for na Espanha, os caras chamam o Vinícius Júnior de mono e não vê problema nisso. Socialmente, lá... Culturas diferentes. É uma cultura diferente. Como que a gente vai trazer uma régua pra nós, baseado em uma outra cultura? É complicado. É muito complicado. É muito complicado. E a mesma coisa, se você tentar se colocar no lugar dos caras, que eles estão errados, porque nós entendemos que eles estão errados, mas se colocar no lugar dos caras para que eles possam entender que eles estão errados. Porque eles olham, não, mas eu não estou errado. Pois é. Eu acho que a única coisa feia que teve naquele jogo, que foi falta de caráter, foram as bombas dentro de campo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Aquilo de lá foi uma falta de caráter, Falamos foi uma sobre isso. ignorância completa. Aí não Eu é, acho aí que é o crime. resto tá tudo dentro das... Quando você atenta quando você comete um atentado à segurança física de outra pessoa, Sim. aí é crime. Ah, não pode roubar, não pode matar, porque você está invadindo a segurança ou a propriedade privada de outra pessoa e a gente vai entrar nessa discussão. Mas, por isso que eu falo, uma provocação não tem como você